Temos mulheres guerreiras, rainhas, ativistas, presidentas e primeiras ministras. São muitas as grandes mulheres que marcaram a história da humanidade. São pessoas importantes que atuaram como cientistas, escritoras, revolucionárias, médicas, astronautas e tantas outras funções. Cleópatra foi uma rara faraó que tentou reviver algumas tradições do passado, a única descendente dos gregos a aprender egípcio. Ela também buscou usar sua influência e sedução para manter a autonomia do Egito. Graças a uma aliança com Roma, Alexandria foi reconquistada sob seu comando, e Cleópatra conseguiu reinar absoluta. Indira Gandhi, a única mulher a ocupar o maior cargo político e público indiano, provou várias revoluções na história do país. Apesar do sobrenome, Indira não tinha parentesco com Mahatma Gandhi. Com 22 anos chegou a ser presa por atuar em guerras, começou na política ajudando o pai, primeiro-ministro indiano, e aos 55 anos assumiu o mais alto cargo do governo do país, a exemplo do pai. Revolucionou a política e economia da Índia e morreu assassinada aos 66 anos, por um grupo religioso contrário ao seu. Marie Curie, a cientista polonesa, foi a primeira mulher da história a ganhar um prêmio Nobel de Física, e ganhou 2 vezes. Teve uma infância pobre, e para conseguir estudar, teve que mudar-se da Polônia para a França, fugindo da proibição e falta de oportunidade para mulheres na ciência. Era a melhor da classe no mestrado e, junto com o seu marido, Pierre Curie, desenvolveu os princípios da radioatividade. Acabou morrendo aos 67 anos pelos efeitos negativos da radiação, de tanto tempo que ficava exposta aos seus estudos e experimentos. Malala Yousafzai é uma militante dos direitos das crianças, uma jovem paquistanesa que foi vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Malala sobreviveu ao atentado, recuperou-se e não recuou de suas convicções. Tornou-se porta-voz de uma causa, o direito à educação. Sua família mudou-se para Birmingham, onde vive exilada. Harriet Tubman nasceu no leste dos Estados Unidos em condição de escravidão. Ainda jovem, teve um peso de ferro atirado sobre a sua cabeça, que afundou seu crânio e causou dores de cabeça e convulsões para o resto da vida. Com 27 anos de idade, decidiu fugir da fazenda onde trabalhava. Depois retornou para libertar a sua família e ajudou mais de 70 famílias a escapar também, mesmo durante a implantação da Lei do Escravo Fugido, implantada no país em 1850. Dorothy Stang desembarcou no Maranhão e depois migrou para Anapu, no sudeste do Pará, estado que mais desmata no Brasil. Atravessava os grotões amazônicos em motos para se reunir com camponeses, e depois enfrentava 600 quilômetros de Anapu a Belém do Pará, para se reunir com promotores e diretores do INCRA, o órgão agrário do Brasil. Sua semente vingou. Ela conseguiu a concessão de 2 áreas que somam 60 mil hectares no Pará para assentar colonos com compromisso de conservar a floresta. Mas entrou em rota de colisão com grileiros. Foi assassinada em fevereiro de 2005. Rosa Parks foi uma ativista do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. No dia 1º de dezembro de 1955, Rosa entrou para a história por se negar a ceder a um branco o seu assento em um ônibus em Montgomery. Quando voltava do trabalho, Rosa tomou um desses ônibus e sentou-se em um dos assentos localizados no meio do coletivo. Quando alguns brancos entraram no ônibus e ficaram em pé, o motorista exigiu que Rosa e outros 3 negros se levantassem para dar o lugar aos brancos. Enquanto os outros 3 se levantaram, Rosa se negou a cumprir a ordem e permaneceu sentada. A polícia foi chamada e Rosa Parks foi detida e levada para a prisão por violar a lei de segregação do Código da cidade de Montgomery, apesar de não estar sentada nas primeiras cadeiras. Nízia Floresta foi a primeira brasileira a lutar pela emancipação feminina. É considerada precursora do feminismo no país, sendo também reconhecida por seu empenho em alfabetizar meninas e mulheres. Nízia Floresta também foi uma das primeiras mulheres a publicar artigos em jornais brasileiros, além de ter sido a tradutora do Manifesto Feminista de Mary Wollstonecraft, Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens. Pioneira na defesa dos direitos e na luta pela emancipação das mulheres, ela também defendia a abolição da escravidão
e a liberdade religiosa em uma época em que somente homens brancos e de elite tinham direitos fundamentais, como a educação e ao voto, garantidos.